Olá, pessoal. Continuando a nossa série de estratégias educacionais para você utilizar hoje, agora, depois que terminar de assistir esse vídeo aqui, nós vamos falar de uma coisa que eu gosto muito, que é o Think Per Share. Eu gosto do jeito que você fala. Think per share. É, porque tem Sopinha de maçã. uma pronúncia. Think per share, muito bom. E é o seguinte, essa série nossa, além do conteúdo que a gente está fazendo aqui de vídeo, nós temos também o podcast. Temos o que mais? E-book. E-book. Temos Então acha aí que tem um e-book aí Tem um junto com esse link de vídeo e-book em ou algum áudio lugar. que você tá Exatamente. vivenciando. A gente já preparou tudo para você não perder tempo. Não perder tempo. Então Já- é só É Big Mac. começar. O que significa think per share em português? Pensar, fazer duplas Ah. E compartilhar. e compartilhar. Então, Ah, pensar, legal. se emparear e compartilhar. Parear. É claro, todo mundo usa esse termo, parear. Não, e... Pensar, duplas e Compartilhar. compartilhar. Legal. O que é isso aí, Fred? Então, isso é um... A gente já sabe, quem é professor sabe, que quando você precisa se preparar para ensinar alguém, você aprende mais. É, verdade. E o Think Per Share usa dessa premissa, onde você tem aí um tempo para o aluno pensar sobre um assunto individualmente. Então, ele pode ser depois de ter assistido alguma coisa ou lido alguma coisa. Depois ele vai ter um momento onde ele vai se juntar com pessoas da turma, né? Então, geralmente em dupla, a gente faz isso. Entendi. Então, essas pessoas vão discutir sobre as estratégias, sobre o que entendeu, sobre como fez cada atividade. E depois eles vão compartilhar para o resto da turma. É uma maneira desse aluno refletir sobre um assunto Aham. e expor aquilo ali, as ideias dele, num ambiente, obviamente, seguro, Aham. que é a dupla. E depois que ele já se consolidou ali com a dupla, eles vão compartilhar aquilo ali Com a turma. com a turma. Ô, Fred, mas e aí? Você acha que quando que a gente pode usar isso aí? Não tem exatamente um momento só. Você pode usar isso durante vários períodos da aula, né? Você pode usar isso tá. no início da aula. É importante que o aluno possa refletir, então ele já deve conhecer esse assunto, né? Ele já deve saber fazer, já deve ter apresentado para ele alguma coisa, Entendi. para ele poder ter essa condição de pensar sozinho. E aí, quando a gente fala em pensar, pode ser escrever também. Então, o aluno, uma das variantes do Think Per Share, ao invés de só pensar sobre, Aham. ela pode escrever alguma coisa. E depois ela vai se juntar com outras pessoas, comparar. Então, no caso de matemática, por exemplo, a gente pode comparar estratégias, mas eu vou deixar isso para a historinha do final. Show. Então, a gente pode comparar o jeito que cada um fez um problema, resolver um problema, por exemplo. Se o seu objetivo é que o seu aluno possa ali se expressar sobre um determinado assunto, possa... Organizar pensamento. Exato. Ele é legal também quando você quer ajudar aí na concentração, envolver todo mundo, botar eles pra fazer mesmo, né? Mão na massa. É isso aí. O legal do Think Per Share é que você pode usar ele numa sala de aula invertida, seja presencial, online. Vou começar amanhã. O que eu faço? Então, primeiro é introduzir o assunto. Então, o aluno tem que saber o que está acontecendo. Ele tem que ter tido aí uma informação. Ele tem um conhecimento prévio sobre Isso. aquilo. Então, Entendi. pode ter sido numa pré-aula, por exemplo, em casa, assistindo um vídeo, pode ter feito algo desse tipo. Depois, você vai pedir para o seu aluno pensar sobre aquele assunto, ou talvez uma pergunta, ou no tópico geral. Ele vai pensar individualmente, ou escrever, anotar alguma coisa. Terceiro passo é você formar as duplas. Então, essas duplas podem ser formadas aleatoriamente. Ele pensou e elaborou a questão antes de estar com a dupla dele. Sim. Ele tem que refletir. E por isso Sim. o think, né? Sim. Ele vai pensar Individualmente. antes daquilo ali. Então, isso é o individual. O importante é esse momento, os 3 momentos, né? Mas o primeiro momento é importante. Então, o terceiro passo é ele se reunir com uma dupla. Sim. Ou, dependendo da turma, no máximo Sim. um trio ali para você poder conseguir. Essas pessoas vão poder conversar num ambiente, então ela vai ficar tranquila Sim. de estar ali discutindo. Um vai mostrar como fez, como resolveu o problema, ou o que entendeu, e o outro. E o quarto passo é realmente juntar a turma
cada um compartilhar. Então, cada dupla vai compartilhar com o resto da turma Aham. essa informação. Mas eu acho que dá para fazer também, né, usar ele como uma provocação para a aula, né? É. Sem um grande conhecimento prévio. Por exemplo, vou usar isso para identificar o conhecimento prévio do estudante sobre um assunto. Então, principalmente em sociologia. Então, vou sentar lá e pedir para esses alunos falarem o que eles acham que é ou não crime. Uhum. O que é um crime? Quando que algo é crime? Então, aí eles vão pensar, porque são coisas que as pessoas não pensam, né? Não refletem naturalmente. E depois, ela fala, pela primeira vez, ela falou, nunca tinha pensado, parado para pensar sobre esse tema, né? Aí ela vai lá, escreve, compartilha, e aí você sai, né? Na hora que chegar, compartilhar com todo mundo, o professor tem um lugar para ela sair, né? Uhum. Isso acontece muito em física, né? As pessoas nunca pensaram o que é aceleração. Então, quando você pede pro cara falar, e aí? Pensa aí, sozinho, sem explicar. O que é aceleração? Nossa Senhora. Como você explicaria? Aí o cara fala, nossa, nunca parei para pensar sobre isso, né? Porque ninguém acorda todo dia falando, o que é aceleração? E esse momento aí tem consulta ou você acha que não? Essa primeira parte ele tá sozinho refletindo? Não sei se Depende. a consulta... vai depender do objetivo também da Entendi. aula. Né? Tá. Mas tem alguns perigos o Think Per Share. Ele não é a prova de perigos. A prova. Primeiro é o professor não aproveitar esse momento. Eu acabei não falando no passo a passo, mas o professor ele deve percorrer a turma enquanto eles estão reunidos em duplas para poder Conversando. ouvir, intervir em alguns problemas. Isso, claro, quer dizer, o que eu falei do aluno saber antes, né? Eu acho que o professor está sempre ali atento ao que está acontecendo. Então, se o professor não estiver atento, é um perigo. Tá? Então, o professor intervir e aproveitar o que está acontecendo ali. O outro perigo que eu acredito é o aluno não se sentir seguro. Então, se ele não está seguro na sala de aula ali, se ele não está seguro em conversar, se o ambiente não for propício ao aluno, vai dar errado o Think Per Share, porque você não vai conseguir, o aluno não vai conseguir compartilhar se ele estiver ali, Se não os tiver alunos confiança, se os ele não colegas estiver tranquilo. estiverem se comportando de maneira diferente. Né? Mas isso é um copo meio cheio também, né? Que você vai identificar que tem esse sentimento na turma, né? Naquele lugar, que você não identificaria de outra maneira. Se você entra, dá aula tradicional, Ninguém prova nunca vai tradicional e vai embora, ninguém vai reclamar e você não percebe que tem Essa um coisa ponto ali hostil acontecendo. Ali, né? Maneiro. E eu tenho uma historinha. Bora. Na verdade, eu uso bastante o Think Per Share quando eu tenho por exemplo, na faculdade, curso de ciência da computação, que eu já dei aula de matemática lá há alguns anos. Então, sempre no início do ano, a gente tem aquela, ou do semestre, né? A gente tem aquela revisão, né? E na revisão, ao invés de eu parar e falar, vamos falar sobre função, ou coisas desse tipo, eu coloco lá no quadro um exercício, certo? Peço para eles fazer os exercícios, tentarem, pelo menos, individualmente. Depois eles se juntam, comparam, porque dependendo, né, do quanto esse aluno está sabendo de matemática ou lembra, ele vai fazer de um jeito ou outro. Então, a gente compara isso, o aluno compara com a dupla, e ao invés de eu ficar lá na frente explicando, nessa de compartilhar, né, a gente tem aí um jeito. E eu já fiz isso, inclusive, de dar exercícios diferentes. Vários exercícios, cada dupla fica com um exercício. E aí é uma maneira de você divulgar né? Sim. Compartilhar aquele conhecimento que já tem. E a partir dali, ou eles errando, eventualmente, a gente consegue continuar a aula. Acho que o Think Per Share tem essa... Sim, porque ele gera um pensamento autêntico, né, dele. Então, acho que agora ele está mais engajado, que é a mesma coisa que depois a gente vê lá no Peer Structure, né, que A gente fica vendo que essas estratégias que a gente está falando aqui nessa série, tem muitas coisas, tem muitas que você pode usar juntas, né? Claro. Então não é uma receitazinha só que você vai fazer. Serve também, você pode começar hoje a fazer isso, mas a gente tem essa... Você pode ir misturando. É ganhar fluência, né? À medida que você vai ganhando fluência, você vai conectando. Perfeito. E aí? E se a pessoa chegou até aqui, faz o quê? Tem que dar o like, né? Tem que Deixa dar o o seu like. Tem que comentar aí o que achou. Comenta se achou, se você já aplicou, se você vai Se aplicar. já aplicou. Porque às vezes a gente faria? já faz isso
né? Sem saber o nome, pelo menos. Então, diz aí se você... E é um nome chique. Agora é muito mais legal você chegar na sala de professor e falar assim, eu faço Podia só Think Fair simplificar Share. pra TPS. 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 Muito bem. Então, não se esqueça aí de compartilhar também, né? Não se esqueça de compartilhar esse vídeo pro pessoal usar hoje. Já. Então, Agora. um forte abraço. Até mais, pessoal. Bye, bye. Até mais.